Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a gente. Meu nome é Cecília Romero, sou a sócia fundadora da Be Right Brasil e hoje eu tenho uma convidada mais do que especial para falar de um projeto ESG que tocou meu coração desde o início. Denise, é uma honra ter você aqui conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a Cecília pelo convite para poder falar um pouquinho do nosso projeto. Eu estou extremamente honrada e agradecer ao pessoal da Be Right também pela oportunidade de estar aqui hoje para falar de um projeto que realmente é bastante importante tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Perfeito. E para muitos escritórios de advocacia também, a Denise é sócia fundadora da Schalke Sociedade de Advogados, um escritório referência em seguros. E a gente vem conversando muito sobre esse projeto, né, Denise? Desde do ano passado, e é um projeto que me tocou o coração. Primeiro porque são poucos escritórios de advocacia que são tão engajados com a pauta ESG, então parabéns. E conta um pouquinho pra gente, para quem não conhece, o que é o projeto Reciclocidade e quem ele impacta? Então, Cecília, para dar início ao projeto, nós conseguimos o apoio de uma associação dentro da comunidade de Heliópolis, que é a UNAS Heliópolis, né? É uma associação que cuida dos moradores e que aproximou o nosso escritório a essas mulheres, né? Então, foi quando nós tivemos a oportunidade de conhecer as dificuldades delas, o dia a dia. Fizemos uma vivência com algumas dessas mulheres para poder ver realmente se esse triciclo adaptado que nós estamos doando e buscando patrocinadores fazia sentido na vida delas. E aí a resposta foi muito positiva. São mulheres que se engajaram demais no nosso projeto e nós sentimos que seria uma mudança muito significativa, tanto na vida delas, como também na celeridade dessa coleta, auxiliando até no volume de material reciclável. Perfeito. Isso já me faz entrar na nossa próxima pergunta. Eu imagino que esse projeto, ao você doar esses triciclos, aumentou também a capacidade delas colherem, né, o material reciclável. Então, você já pesquisou ou sentiu delas também um aumento da renda que esse projeto está gerando para elas também? Elas chegaram a comentar isso com você? Sim, as primeiras mulheres que foram sorteadas e receberam os triciclos, elas têm nos posicionado que está existindo um aumento tanto na celeridade com que elas coletam esse material, quanto na entrega de pessoas que antigamente acabavam, pela invisibilidade delas ali com a carroça, não se aproximando, ou por medo, ou por receio, e que agora, vendo elas nesse triciclo, estão separando um material muito mais refinado, que tem um custo melhor, que são as latinhas, as embalagens de sabão, e isso está aumentando a renda delas, né? E elas também estão se sentindo muito mais visíveis aos olhos da sociedade. Que legal, que legal. E quando elas se sentem visíveis, elas também passam a ter um lugar de fala nessa comunidade. E conta pra gente também que não é só o triciclo, tem também os EPIs, né? Sim, os EPIs são extremamente importantes, né? A situação de vulnerabilidade dos catadores de material reciclável, né? A gente iniciou pelas mulheres, mas todos os catadores da nossa cidade estão nessa condição de alta vulnerabilidade e risco à contaminação, à saúde. A gente está entregando o material de EPI, né? Justamente porque elas sofrem muito com descartes de lixo indevido, como vidros. Então, são acidentes, são seringas, são produtos que contaminam. Várias já sofreram acidentes graves e perderam até força Nossa. nas mãos. E isso a gente, quando iniciou tendo esse contato, essa proximidade dela, escutando a história de vida delas, é que essas informações ficaram muito claras e a necessidade dos equipamentos para coleta é imprescindível. Que legal, que legal. Então, o EPI vem a luva, né, o capacete. Capacete.
e as luvas e o uniforme, elas estão hoje, né? Nós estamos entregando tênis, as calças de ginástica para que elas possam ter uma mobilidade também nesses triciclos e as camisetas do projeto, para que para que as pessoas possam conhecer, e a ideia realmente era tornar esses trabalhadores visíveis aos olhos da sociedade. Então, a camiseta do projeto ajuda bastante nisso, porque, de certa forma, profissionaliza essas mulheres. Com né? certeza. Dá uma outra visão da sociedade quando vêm elas num triciclo, muito bem aparelhadas, com luvas, enfim. A população fica mais segura de auxiliá-las. Perfeito. E você tocou num ponto muito interessante, que vocês estão dando não só o triciclo, mas a profissionalização da coleta do lixo. E eu acho que isso muda tudo, né? Então, conta um pouquinho da fala assim, de cada uma quando ganhou o EPI, quando ganhou o triciclo, e o quanto elas estão gostando assim, dessa profissionalização e pararam também de ser, muitas vezes, mal vista na rua. Sim, a entrega dos primeiros triciclos foi um momento muito emocionante. E depois disso a gente vem acompanhando, e a fala de uma delas foi a que mais me marcou, quando ela fala: antes eu era Mulher Invisível, agora eu sou a Mulher Maravilha. Eu me sinto a Mulher Maravilha. Que lindo. Então, realmente, é um empoderamento. São mulheres que sustentam a família, que levam o pão e o leite ali para as crianças. E a coleta de material reciclável, o que acontece? Quando elas coletam, elas já levam ali para os depósitos, que imediatamente pagam aquele valor em dinheiro. Então, elas podem rapidamente suprir as necessidades mais emergentes da família, que é o pão, um leite, uma comida ali. Então, a fala delas não vai faltar comida em casa. Olha o impacto que esse projeto está tendo, né? Não Sim. só nas mulheres, mas nas famílias, né? E Sim. na própria comunidade, que agora passou a ser vista até como uma profissão. E a próxima pergunta tem muito esse lugar. O quanto você está sentindo que esse projeto também está impactando a forma como as meninas veem, né, essa possibilidade de realmente se profissionalizar, né, sair dessa condição só de ser catadora, mas contribuir também para o meio ambiente. Então, eu acho que tem uma questão que vai muito além de propósito também, para a nova geração, para pessoas que às vezes não tiveram condição de estudar. Então, a própria filha dessa catadora de lixo também passa a ver a mãe de outra forma. Sim. Essas mulheres, elas têm uma autonomia, e com esse trabalho de catadora, além da gente sentir durante o projeto que elas têm muito orgulho por participarem e auxiliar o meio ambiente. Você está profissionalizando essas mulheres, né? E, de certa forma, talvez eu falo filha, mas também os filhos não enxergassem a mãe dessa forma, né? Uma profissional que está ajudando o meio ambiente. Então, isso tem um impacto muito sério, Sim, muito legal. Tem. Bom, eu acho que a mudança, além de ser uma mudança aos olhos da sociedade, é uma mudança também para essas mães, né, que estão sendo profissionalizadas, e que os filhos possam também valorizar isso e se sentir super orgulhosos de ter uma mãe que participa. Eu falo porque elas são microempresárias da coleta de material reciclável. E são mesmo. E são mesmo. São mulheres que empreendem ali com a coleta, e esses filhos, muitos deles foram na entrega, e realmente assim, é um outro olhar, né? A gente sente a alegria da família ali de ver a mãe dar um passo, né? É importante na profissão, e realmente serem reconhecidas. Então, é um momento bem importante de vida para elas, né? E até mesmo porque algumas sofrem ali com situações bem complexas do dia a dia, e essa coleta é uma forma de dar uma condição melhor para ela sustentar, e também que, se ela estiver sofrendo alguma coisa, algum abuso,
dentro de casa, ou mesmo no ambiente familiar, ou pelo marido, que ela possa ter condições de sair dessa situação e empreender de forma muito mais organizada, como tem que ser. Perfeito. E a gente tem um dado também muito sério, que em 2022 só 4% do lixo era reciclado no Brasil. Então, olha o impacto que também a gente está falando, não só do ponto de vista social, mas também ambiental, né? Aumentar esse número é um projeto assim tão importante para o próprio país, e que legal que o projeto permite essa profissionalização, permite que a nova geração veja com bons olhos e veja como profissionais que elas são, como microempresárias, né? Então, é todo um ecossistema de empreendedorismo que você também está gerando nessa comunidade, que é muito legal. Sim, e fortalecendo essas mulheres a trabalharem na coleta, isso vai diminuir muito o lixo, né? E diminuindo o lixo, diminui contaminações, diminui doenças, diminui a própria dengue, que fica ali, que pode ser proliferada através de garrafas PETs, que ficam com resíduos. Então, assim, é uma questão de saúde pública e é uma questão de melhoria para todos nós, para toda uma sociedade, porque quanto mais coletores de material reciclável na rua, aumento da cadeia produtiva. Perfeito. Do reciclável, né? Diminui aí significativamente a energia utilizada, gera novos empregos, né? Com a profissionalização dessas mulheres e de outros catadores. Enfim, é um impacto bem significativo, tanto para o meio ambiente quanto para o social. Perfeito. Eu acredito que esse seja um projeto ESG completo, inclusive do ponto de vista de governança, porque se a gente parar para pensar, muitas pessoas acham que a governança é algo assim para empresas multinacionais, para empresas de um porte alto, mas não, a governança ela acontece também quando se organiza a própria comunidade, né? Então isso já está organizando, né, as mulheres em torno desse projeto, quem vai receber o triciclo ou não. Então conta também um pouquinho dos bastidores dessa organização, como vocês estão fazendo para distribuir o triciclo e como essas mulheres conseguem receber. Bom, os triciclos, a nossa ideia, né, o escritório foi o nosso escritório foi o primeiro grande patrocinador, né, e a nossa ideia é levar o nosso projeto a empresas que queiram aderir a um projeto ESG e que ainda, por várias razões, não conseguiram, né, ainda não organizaram isso dentro da empresa, e que possam aderir tanto ao nosso projeto, porque elas já vão dar cumprimento às questões ambientais e sociais, tá? Como? Patrocinando esses triciclos e contribuindo com a doação, né? Na medida que elas entendam dentro do tipo e condição de cada empresa, né? Que legal, e a gente te tocou aqui num ponto bem importante do projeto, sobre os patrocinadores. Como é que foi o primeiro esforço, o primeiro contato com... Quem foi o primeiro patrocinador, que eu também estou curiosa, não sei. E para quem quer patrocinar o projeto, quem está assistindo a gente, quer fazer parte também desse projeto, conta para a gente, primeiro, quem foi o primeiro patrocinador e como vocês têm selecionado também esses patrocinadores para aumentar ainda o número de triciclos. Olha, hoje nós temos 16 mulheres cadastradas, né? Como eu falei, o nosso escritório patrocinou os primeiros 3 triciclos e, na sequência, os sócios se mobilizaram e patrocinaram mais 4 triciclos. Que massa! E agora a ideia é conversar bastante tanto com os nossos clientes, como com pessoas físicas que queiram patrocinar e apoiar o projeto. Você é uma pessoa super acessível e a gente conversou muito, né, antes de gravar esse podcast, que você também tem recebido mensagens de pessoas e empresas, inclusive, que querem apoiar. Sim. Então, isso é muito legal, assim, eu acho que quem está nos assistindo e tiver interesse também, acho bacana entrar em contato. E claro, tá ainda muito no começo o projeto e primeiro vocês começaram a impactar a vida das mulheres, mas vocês já pensaram em expandir também o projeto Reciclocidade para os homens?
Sim, nós já pensamos em expandir o projeto para os homens. Iniciamos pelas mulheres por conta da força, né? E da questão também da gente ser um escritório com 70% do público feminino, então a gente gosta de fortalecer as microempreendedoras. Essas mulheres realmente estão empreendendo na coleta de recicláveis. Mas a ideia é também cadastrar catadores e olhar um pouco para essa profissão, né? Iniciamos pelas mulheres, mas tem também os homens que precisam de uma profissionalização, que tem catadores muito sérios, né? E que são marginalizados, são confundidos com craqueiros, com pessoas que podem roubar, então as pessoas não querem chegar perto. Eu tenho conversado bastante nas ruas sobre o projeto e eles estão pedindo muito que a gente abra para que eles possam também participar. Então, eu acho que, num segundo momento, é o nosso objetivo. Que legal, que legal. E bacana que a iniciativa começou também de uma forma orgânica. Você falou que no escritório 70% são mulheres. Então, nada mais justo do que também querer impactar essa comunidade de microempreendedoras, né? Então, você também quis criar algo também orgânico, uma iniciativa ESG que tivesse também a ver com o próprio DNA do escritório, e você começou impactando essas empreendedoras, essas catadoras de lixo. Então, para quem não conhece a Schalke Sociedade de Advogados, conta um pouquinho para a gente como nasceu a Schalke e um pouquinho também da sua irmã, que é sócia fundadora ao seu lado. Bom, Cília, o escritório hoje, esse ano, completou 33 anos de existência, né? Foi fundado pela minha irmã, Débora Schalke, e eu, na sequência, tinha feito uma outra faculdade de pedagogia, fui fazer direito e me uni a ela há 27 anos, né? Que legal. Comecei lá como estagiária e eu digo que eu acho que a nossa parceria começou mesmo nessa época e foi se fortalecendo ao longo dos anos. E aí, depois de uns 6, 7 anos de formada, eu virei sócia do escritório. E, olha, nós não podemos dizer que realmente a gente focou em contratar mulheres. Isso foi uma questão que foi acontecendo ao longo dessa jornada. As mulheres são muito organizadas. Eu acredito que as mulheres têm uma capacidade de desenvolver um trabalho multidisciplinar e focar em várias questões ao mesmo tempo, sem perder nada ali de vista, né? É uma característica ímpar das mulheres. E isso, na nossa atividade, que precisa realmente ter um olhar amplo e cuidar de muitas questões dos clientes, né, e verificar todas as dores, eu acho que as mulheres fazem toda a diferença na advocacia. Eu sou suspeita. Mas temos advogados brilhantes também Sem junto dúvida. lá no nosso escritório. Né? Que legal, que legal. E parabéns por estar ao lado da sua irmã há 27 anos. Que história linda, né? Que trajetória. Que honra ter você aqui conosco. E entrando um pouquinho nessa pauta de escritório de advocacia. A gente sabe que a pauta ESG em escritório de advocacia ainda é uma pauta que está engatinhando. E os advogados são muito bons em atender o cliente, colocá-los como prioridade. Mas quando chega para implementar dentro de casa o ESG, conta pra gente os bastidores. Quando você trouxe o projeto Reciclocidade para o escritório de advocacia, como é que foi a adesão? Como é que foi também opiniões contrárias? Porque acontece, né? Nós, advogados, eu também sou advogada de formação, para quem não me conhece, nós temos o foco sempre no cliente. E quando a gente muda esse foco, também muda a forma de pensar. Então, conta pra gente como foi a introdução desse projeto no seu próprio escritório. Bom, quando nós pensamos num projeto ESG de impacto social, ambiental, uma das dores dentro dessa desigualdade que a gente vê na nossa cidade todos os dias, né? Eu sempre tive um olhar muito forte para os catadores, né? Porque eles estão ali numa situação de alta vulnerabilidade, andando com aquelas carroças no meio dos carros, né? E a gente sai ali todo dia dentro do nosso carro,
quentinho, com o ar-condicionado ligado, ali escutando uma música. E essa condição desumana com que eles trabalham sempre me tocou profundamente, né? E quando eu levei primeiramente para minha sócia, que é a Débora, ela adorou a ideia, né? Ela teve assim, nossa, isso vai ser muito positivo. Eu acho que o projeto apoiou muito o projeto, né? E nós levamos para o comitê dos outros sócios, né, para aprovação. E hoje, qual que é a nossa ideia perante a equipe, né? Todo esse projeto ESG, ele muitas vezes é visto dentro das empresas como um custo, né? Exatamente. E o nosso olhar é um pouco diferente. A gente vê como a única chance de continuidade do negócio e também a continuidade de nós, né, como seres humanos, porque se a gente não parar e olhar um pouco para o social, olhar para o ambiental, olhar para o que está acontecendo no mundo e ter isso como meta dentro das empresas, né, como é que vai ser? Nós somos sobreviventes de uma pandemia e não podemos esquecer disso, né? É um momento que também trouxe uma reflexão muito importante pós-pandemia. Eu acho que foi um momento onde a gente teve um olhar muito mais forte aí para reforçar todas as questões sociais ações que a gente praticava de forma isolada e falar, olha, é um momento diferente, a gente está voltando de uma pandemia, o que a gente pode fazer para melhorar o mundo? Legal. Legal, e é um projeto que toca todas as pontas, né? O ambiental, o social, a governança. Fantástico. E eu achei interessante um ponto que você falou agora, que vocês tinham antes talvez iniciativas pontuais. E a gente vê em escritórios de advocacia, a gente vê muito em empresas iniciativas pontuais que, infelizmente, vem uma crise econômica, vem a próxima pandemia, são as primeiras iniciativas a serem descontinuadas, né? Serem desligadas. E como você vê isso? Assim, não, agora é meta do escritório a gente continuar o projeto está muito correlacionado também com a agenda do Pacto Global da ONU. E conta um pouquinho essa mudança, talvez, de mentalidade, não mais ter ações pontuais de ESG, para realmente um projeto. Bom, as ações pontuais, elas nem sempre elas conseguem atingir um objetivo, porque elas são muito isoladas, ou no Natal, ou no Dia das Crianças, e assim, os próprios orfanatos que nós tivemos contato, que nós trabalhamos durante esses anos com pequenas ações ou doações em dinheiro, eles mesmos falavam, olha, durante o ano tem muita escassez, então não adianta vocês fazerem uma doação no Natal. A gente precisa muito mais que isso, a gente precisa que as empresas tenham um outro olhar. E a gente foi melhorando as ações, muitas vezes são asilos que nós trabalhávamos, enfim. Mas, como eu falei, algo muito isolado, sem uma organização, e que a gente também nunca passou esses projetos para toda a nossa equipe. A gente nunca conseguiu organizar de forma que a equipe toda do escritório fizesse parte, né? E hoje a nossa ideia é transformar o nosso projeto numa meta dentro da nossa empresa para todos os profissionais, né? Para que eles vejam a importância desse apoio e dar condições para que eles saiam, para que eles participem, para que eles possam, dentro dessa, também gerar lucro, mas pensando num capitalismo mais consciente. Então, dar um tempo para que eles participem e se juntem a nós é uma meta agora do nosso escritório, né? E eles têm que estar muito alinhados com esse nosso propósito, né? Perfeito. E você sentiu alguma resistência de uma geração mais antiga ou da nova geração ou não? Não teve nenhum tipo de resistência dentro do escritório? Eu acho que tem um pouco de resistência, sim, né? Tudo acontecendo, nós precisamos bater meta financeira e, de repente, ter uma sócia se deslocando para um projeto social, né? E como é que é isso na cabeça de algumas pessoas que fazem parte da empresa? Isso é uma loucura. O que ela está fazendo, né? Como é que fica a lucratividade? Vai prejudicar? Não, vai melhorar.
né? Exatamente. Vai melhorar. Por quê? Porque eu preciso, primeiro que os jovens, eles estão precisando de um propósito. A gente também tem uma equipe jovem grande e que essas iniciativas parece que começam a fazer mais sentido trabalhar em empresas que tenham iniciativas como essa, né? O que eu não sinto muito isso é na mentalidade de pessoas um pouco mais velhas, das outras gerações como a minha, que acham que isso vai afetar diretamente a lucratividade da empresa e não veem isso como um ganho, né, muito grande, porque, além de tudo, ele une as pessoas dentro da empresa, as pessoas trabalham mais motivadas, é uma geração que trabalhar incessantemente não é mais o que eles desejam, né? Eles querem fazer algo importante, a gente sente isso quando aproxima eles num projeto desse. Então, eu acho que é um ganho muito grande para as empresas, né? Alinhar propósito e lucro. Excelente. E eu vou além. Além de vocês manterem as pessoas engajadas e motivadas, dando um propósito muito palpável, você está também se conectando a vários stakeholders que talvez você jamais imaginou, né? Então, Sim. A gente conversou um pouquinho antes, mas hoje a proposta do projeto é ter os triciclos como as bicicletas Itaú, né? E talvez isso envolva aí diversas empresas e diversos stakeholders que talvez no início do projeto isso não foi pensado. Bom, a nossa ideia, né, para os próximos anos é ampliar o projeto e que esses triciclos possam ficar armazenados pelas ruas da nossa cidade. Legal. Para que qualquer pessoa que queira trabalhar, empreender com material reciclável, ela possa utilizar um triciclo ali e fazer a coleta, estar cadastrado no nosso projeto e poder aumentar a renda, fazer esse trabalho de forma organizada, e isso vai dar uma visão muito grande para a nossa cidade, inclusive melhorar até a parte dos turistas, porque os estrangeiros que vêm nos visitar, eles não entendem o que são esses carroceiros puxando essas carroças. Eu já saí com clientes ali próximo ao meu escritório, no Itaim, e a gente vê a cara de espanto quando eles veem uma pessoa fazendo um trabalho que é criminalizado, até mesmo quando um animal faz. Então, eu acho que tem que a gente também levar essa condição para o ser humano, porque há muitos anos já foi proibido e agora é crime utilizar o cavalo para tração animal. Claro. Né? Então, é um ser humano ali que está desenvolvendo um trabalho relevantíssimo com tração humana. Né? Então, assim, eu acho que auxilia em vários aspectos. Né? Então, eu acho, pensando grande, lá na frente, em conseguir esse espaço nas calçadas de São Paulo, nas ruas, para que a gente possa, além de aumentar a renda dessa população que sofre aí ainda com muita fome, né? Hoje a gente sabe que um dos objetivos mais destacados do desenvolvimento sustentável que foi falado no nosso país é a fome. É a fome. Então, assim, profissionalizar e trazer essa coleta como um trabalho muito próspero e bem visto, eu acho que vai fazer toda a diferença. Com certeza fará, não só para os catadores e catadoras, mas também para a cidade, para a prefeitura, para atrair mais turistas, para profissionalizar mesmo algo que antes era feito por animal, era feito ilegal, era feito sem respeito. Então, é um impacto assim, fortíssimo, 360, na minha opinião. E conta para a gente um pouquinho, para quem não sabe, qual é o processo, né, da reciclagem. Hoje, essas catadoras vendem para quem? E para quem não sabe, a Denise foi lá na comunidade Heliópolis viver um dia com elas. Sim, eu tive a oportunidade de participar, né, fazer uma vivência junto com essas mulheres, com duas dessas mulheres lá de Heliópolis. Foi uma experiência incrível, né? Elas coletam, uma delas iniciou a coleta às 5 horas da manhã, e
e até o meio-dia eu caminhei com ela ali pelas ruas do bairro. É um esforço muito grande, né? Quando a carroça fica cheia, ela foi me ensinando os materiais que são vendidos por um preço mais alto. O papelão hoje está muito desvalorizado, mas as latinhas e as embalagens de sabão, aqueles potes, quando elas encontram ali no lixo, é uma alegria, porque eles têm um valor muito mais alto para venda. E depois elas seguem caminhando até um depósito, um ferro velho, que compra esse material. Então, elas fazem esse trajeto 4, 5 vezes ao dia, com o objetivo de conseguir ali 60, 70 reais com a venda de material reciclado. Geralmente, elas vendem nos mesmos pontos, porque elas acabam achando melhor fazer esse trajeto, porque tem algumas pessoas que acabam separando, deixando de uma forma mais organizada. Algumas igrejas, principalmente, eu senti que as igrejas dão um suporte muito grande e separam esse material para elas. Então, elas fazem esse percurso ali das 5 da manhã até as 4 da tarde, que é o horário que fecha esses depósitos. Várias vezes com a carroça lotada, a hora de passar pelos carros é traumática. Assim, eu fiquei com muito medo, né? Eu estava ali com a carroça com ela e eu vi o sacrifício, porque os carros vão passando rapidamente, não dão muita atenção a isso. E durante a coleta, né, assim, o receio que elas têm, elas vão abrindo ali com cuidado, mas tem a questão muito descarte de vidro, tá? Isso realmente é um ponto bem complicado. Então, elas vão abrindo os lixos. São pouquíssimas casas que reciclam ou que deixam ali um saco numa cor mais que elas possam identificar, porque se elas abrissem pelo menos o saco e já tivessem só latinha, que elas pudessem rapidamente observar que ali não tem nada, elas não precisariam remexer todo esse lixo. Então, é uma vida muito sacrificada. No final do dia eu tive muitas dores, né? Eu cheguei em casa, assim, eu chorei muito. Eu imagino. Porque é uma condição, né? Eu tenho, às vezes a gente pensa, nossa, como será lá na Índia? Não, e a realidade aqui do Brasil é tão dura, é muito dura, né? Elas transitam com esse lixo ali, né? Com um odor muito forte durante o dia inteiro. E para no final do dia elas conquistarem aí o pão e o leite dos filhos, né? Com 50, 60 reais. Essa é a realidade. Nossa, que legal que você foi além, né, de organizar o projeto, doar os triciclos, pensar na comunidade. Você viveu com elas, né? Você passou um dia com elas, na pele delas, vivendo as circunstâncias que elas vivem para entender melhor como ajudar. Né? E isso é fundamental. E por isso que um projeto ESG é muito diferente de uma doação pontual. Porque, ao entender o problema delas, você passa também a ter mais condições e conhecimento para solucionar as dores. Sim. E conta um pouquinho o que essa vivência na comunidade também fez de insight para você aperfeiçoar o próprio projeto. Bom, dentro da comunidade, né, conforme a gente foi caminhando, a gente pôde observar que os becos são muito estreitos, né? Então, ali elas têm que transitar onde os espaços dão condições, né? Elas quase não conseguem fazer coleta com carroça dentro da comunidade. Elas geralmente vão para a rua por conta do estreitamento dos becos, né? Então, a gente vem trabalhando, pensando na guarda desses triciclos, como a Cecília falou, que seja uma guarda feita com autorização da prefeitura para que fiquem em calçadas e não elas terem que se organizar para fazer essa guarda. Elas não têm espaço nas casas, né, que são casas muito simples, com uma condição assim, sem condição nenhuma. Então, a gente está pedindo apoio também de algumas pessoas que estão auxiliando elas a guardarem esse triciclo, até que a gente evolua aí com autorizações para que isso seja feito nas próprias calçadas ali na comunidade.
Que legal, que legal. Então, viver um dia com elas também ajudou a aperfeiçoar o próprio projeto, porque as ruas são estreitas, o triciclo ele precisa talvez ter um comprimento diferente do que foi inicialmente projetado. E isso que é muito rico, né? É uma iniciativa ISG realmente de ponta a ponta e de longo prazo, posso dizer assim, né? Também, Sim. que já virou um compromisso do escritório. Sim. Que legal. E é muito bacana quando a gente vê empreendedores e empreendedoras com essa visão de longo prazo. E conta pra gente, assim, como você vê o escritório talvez aumentando ainda mais, né, a rede de patrocinadores. E quanto você pretende divulgar oficialmente aí para todos que quiserem ajudar o projeto? Bom, Cília, o nosso projeto, ele rapidamente teve uma divulgação espontânea, inclusive a TV Cultura esteve lá na comunidade, divulgou o nosso projeto, assim que nós distribuímos os primeiros triciclos, né? E a gente já está aberto para cadastro de outras catadoras, né, de outras comunidades de São Paulo. No nosso site, a gente tem um site que é o www.reciclocidade.com.br. Nós temos um Insta e lá nesse site são telefones de contato para que elas possam falar com a gente e organizarem o cadastro para ingressarem no sorteio dos triciclos, né? E quanto aos patrocínios, a gente quer iniciar esse trabalho primeiro junto aos nossos clientes, que estão bem interessados em conhecer o projeto, alguns já conhecem. A gente quer sanar com essa experiência que nós estamos tendo com esses triciclos que foram doados, nós queremos sanar todos os problemas que estão sendo enfrentados, principalmente com a guarda dos triciclos, porque os triciclos são grandes, são adaptados, para que elas possam coletar mais de 100 quilos de carga, que é o que coleta uma carroça. Então, a gente está sanando esses problemas para poder divulgar ainda mais o nosso projeto. Mas já estamos abertos a patrocínios, a novos cadastros de catadores e vamos trabalhar ainda mais nessa divulgação, né? Que legal. Então, o site é reciclocidade.com.br para todos aqueles que têm interesse em contribuir, em conhecer mais sobre o projeto. E a gente está caminhando para o final, mas eu tenho 2 perguntinhas finais. O projeto ele também impacta uma comunidade mais sênior, né? Então, conta para a gente também que, além das catadoras, também tem uma comunidade mais sênior que foi impactada já. Sim, durante o projeto, né, para nossa surpresa, algumas catadoras, acho que 3 ou 4, já são idosas, né, com mais de 60 anos, e tem uma delas que já completou 70 anos e faz a coleta diariamente, né? E eu acho que tem um impacto muito grande na saúde dessas mulheres. Tá? São mulheres que estavam já sem esperança, até pela idade, e o impacto também tem um ponto, eu conversando com alguns médicos, que pedalando, elas estão praticando um esporte, elas estão diminuindo a chance de Alzheimer, porque a prática de fortalecimento dos membros inferiores já é conhecido aí como um grande aliado para que as pessoas não tenham Alzheimer. Então, elas vão estar tendo essa prática, essa dinâmica, isso pode diminuir significativamente os impactos com a saúde dessas mulheres, né? E mobilidade. E, além de tudo, são mulheres que precisam de um apoio até pela própria idade, né? São idosas, elas precisam ali serem privilegiadas, ainda trabalhadoras, com força, e elas gostam do que fazem, têm orgulho de serem catadoras, né? Isso ficou também um ponto muito forte do projeto, que nos incentiva muito. Então, privilegiar essas mulheres idosas também tem sido algo bem importante no nosso projeto, né? Excelente, maravilhoso, porque você tocou num ponto de saúde, é tão importante também para
comunidade mais sênior. E que legal que elas têm orgulho de serem catadoras. E eu imagino que esse orgulho só aumentou com o projeto Reciclocidade. E a minha pergunta final, Denise, para quem tem dúvidas, para o fundador de um escritório de advocacia, uma fundadora, para o empresário de uma empresa de médio porte que pensa que essa é uma pauta para uma multinacional, no final do dia, vale mesmo a pena investir em um projeto ESG? Eu sou suspeita para falar, Cecília, mas vale muito a pena. Vale muito a pena essa organização, esse propósito, incentiva muito, essa construção incentiva a liderança a continuar, a inovar, a projetar, a melhorar as condições da equipe, traz os jovens para perto e muda muito os objetivos, né, da empresa, fortalece muito para as novas gerações, até num processo de sucessão. Para quem pretende a continuidade, nós pretendemos que o nosso escritório tenha uma continuidade. Então, é extremamente importante a gente andar de mãos dadas aí com o que está acontecendo no mundo, né? E esses objetivos, eles têm que ser de cada um de nós. Nós não podemos mais continuar como empresários, como pessoas, sem olhar para os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Pela nossa própria sobrevivência. Então, quando você tem um projeto e dentro das empresas, onde as pessoas passam a maior parte do dia, é como na casa, né? Então, assim, os pais, os empresários têm que propiciar essa cultura de sustentabilidade para os negócios e os pais como educadores para os filhos, né, para que haja uma mudança significativa aí na nossa sociedade, no mundo, enfim. Excelente, excelente. Eu só tenho que agradecer. É um projeto incrível. Para quem não conhece, entra no site reciclocidade.com.br. Tenho certeza, Denise, que esse é o primeiro episódio de muitos, porque é um projeto lindíssimo que só está crescendo e vale muito a pena ser divulgado. Obrigada pela participação, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aguardem que teremos mais e mais episódios. Cecília, eu que agradeço. Você é uma profissional que está à frente do compliance de ESG, fortalecendo essa cultura de uma boa governança nas empresas. E é um prazer estar aqui com você, podendo falar do nosso projeto e você incentivando e divulgando aí através da Be Right esse projeto. É muito importante esse apoio e eu, enfim, a gente está extremamente agradecida. Ai, eu que vou chorar, excelente! Ai, que elogio lindo, obrigada! Tem que mandar para minha mãe para ela chorar também. Obrigada a você.